cumprimento da sua principal missão, morrer no seu e no meu lugar na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia junto comigo em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Se você quiser também, você pode preencher depois o folder, não tem problema, e entregar no final. Mateus, capítulo 26, versículo de número 40. Está escrito: mas ao retornar, a presença dos seus discípulos os encontrou dormindo. E então Jesus questionou a Pedro: e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Pai, exaltado seja o teu nome, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Exaltado seja o teu nome, por tanta palavra de edificação, de instrução, de exortação que já ouvimos nessa noite. Bendito seja o teu nome, porque também podemos cantar louvores ao Senhor, e a tua palavra diz que o Senhor habita em meio aos louvores do teu povo. Pai, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, como repetiu muitas vezes o teu servo pastor Altair. O dia está chegando, a hora está chegando, o tempo do fim está chegando, ó Deus, e por causa daquilo que Cristo viveu na cruz do Calvário, para nós não precisa ser de desespero, de agonia, mas de grande esperança, ó Pai, de um novo céu e de uma nova terra. Nesta hora a minha oração é que o Senhor aquiete os nossos corações, nos ajudando a entender a profundidade de estarmos ao menos uma hora na tua presença, a fim de que as nossas vidas produzam aquilo que mais agrada o teu coração. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te engrandecemos pela dádiva de já estarmos no segundo mês desse novo ano. Exaltado seja, Senhor, o teu nome, por essa maravilhosa oportunidade de continuarmos ainda nessa terra, para bendizer, glorificar e engrandecer o teu nome. Fala conosco um pouco mais, Pai, é minha oração junto com a tua igreja, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Quem concorda, diga amém. Amém. Isso é um sinal de que estamos juntos aqui, não é? Muito bem, ao menos uma hora, mais uma vida. O cenário para Jesus aqui não era dos melhores. Ele estava preparando os seus discípulos para aquilo que não teria como evitar. Ainda que Jesus tenha orado por 3 vezes, pedindo a Deus que, se possível fosse, afastasse dele o mal, ele recebeu 3 nãos de Deus. Mas o fato é que o contexto desse versículo revela para nós pelo menos 3 grandes ensinamentos, porque todos aqui eu acredito que saibam que Jesus era um ser humano sem pecado. Jesus era pleno e totalmente santo, pleno e totalmente consagrado a Deus, porém Jesus estava vivendo como ser humano. E os seres humanos vivem onde? No mundo da lua? Não, os seres humanos vivem na terra, e a terra é o ambiente contaminado pelo pecado. Mesmo Jesus sendo alguém absolutamente obediente, mesmo Jesus estando no centro da vontade de Deus, o lugar onde ele veio viver era um lugar e é um lugar contaminado pelo pecado. E esse ambiente de pecado causou sobre Jesus uma grande pressão, e no tempo derradeiro da sua vida na terra, uma grande opressão. E diante dessa situação, Jesus chama os seus 12 discípulos para o jardim do Getsêmani, e para um lugar um pouco mais afastado no jardim, ele chama os seus 3 mais chegados, os seus 3 melhores amigos. Aquele momento na vida de Jesus estava tão difícil, que pela primeira vez ele não foi orar ao Pai sozinho. Você pode procurar nos evangelhos que sempre que Jesus ia orar, ele ia para algum lugar sozinho. Mas dessa vez,
havia em Jesus a necessidade de ter alguém para orar junto com ele. Ele precisava que os seus amigos mais chegados orassem junto com ele, orassem por ele, intercedessem por aquele momento difícil. Pergunte para o seu vizinho, no seu momento mais difícil, você tem com quem contar? Nós temos bastante gente para ir para o churrasco, para ir para uma balada, para uma vigília nem tanta gente, mas nem sempre no momento de real necessidade, quando nós constatamos que não adianta acessar o Instagram, não adianta acessar o Facebook, não adianta acessar o Twitter, não adianta acessar o que mais? O WhatsApp. Nessa hora, geralmente, é difícil encontrar alguém de companhia. Jesus sabia que todo aquele peso que estava sobre ele só podia ser amenizado em um lugar, na presença de Deus, em oração. E como eu disse, quero repetir, a necessidade era tão grande que ele intencionou triplicar a intercessão e por isso levou 3 dos seus amigos juntos. E na primeira vez que Jesus volta, depois de orar um período, Jesus constata que eles estavam dormindo. O momento era tão difícil, parecido com esse que nós vivemos agora, porque hoje está difícil encontrar gente que consegue orar 1 hora nas 24 horas do dia. Imagine se naquele tempo tivesse Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook. Provavelmente Jesus teria dito, nem 10 minutos conseguiram orar comigo. Meu Deus, irmãos, é sério que eu estou falando? Em algum momento da sua vida você fica angustiado? Alguém aqui fica de vez em quando? Tem algum momento da sua vida que você precisa de uma grande resposta e só Deus pode te dar essa resposta? Alguém passa por isso? E quem é que você procura? A maioria dos cristãos pós-modernos vão procurar no Instagram de um homem de Deus para falar com ele. A maioria procura no Facebook, ou quem sabe numa série, The Chosen. Pouca gente segue o caminho do mestre. Eu estou profundamente angustiado, uma tristeza de morte, e eu preciso falar com meu pai, mas tem que ter mais alguém junto comigo. Ou seja, mesmo não tendo pecado, Jesus Cristo sentiu o peso do pecado dos seres humanos, e ele tinha convicção que só através da comunhão com Deus, por meio da oração, ele poderia ter alívio. Faça assim com o seu dedo profético, diga para o seu vizinho, você não vai encontrar alívio no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nenhuma mídia social e nem nas séries da Netflix. Não vai, pare de tentar. Comece a imitar Jesus, porque esse trecho foi registrado na Escritura, eu creio de todo o meu coração, para deixar estabelecido para nós o canal do acesso ao sobrenatural. O lugar da sobrenaturalidade é quando nós nos isolamos para estarmos diante de Deus em oração. E Jesus diz para os seus amigos e discípulos mais chegados, nem por 1 hora, nem por 1 hora. E o tema da nossa igreja nesse ano é, ao menos 1 hora, ao menos 1 hora, para que você seja habilitado, capacitado para gerar pelo menos uma vida. Alguém gerou você em Deus, alguém foi usado para que você chegasse à salvação, e é anseio do coração do nosso Pai, que nós tenhamos mais irmãos, que a salvação que nos alcançou, alcance mais vidas. Posso ouvir um amém? Amém. Coloque dentro das entranhas do seu ser, que nesse ano você vai se esforçar para passar todos os dias, ao menos 1 hora na presença de Deus, lendo a palavra, orando, e separando um dia da semana, ou pelo menos um do mês, para ter um tempo de jejum, jejum de pôr do sol a pôr do sol, irmãos.
porque jejum da meia-noite ao meio-dia é só para abrir o apetite. Isso não é jejum. Eu estou jejuando, mas Deus sabe que eu só aguento até meio-dia. Ah, que moleza, né não? Deus sabe que eu só aguento até meio-dia. Você aguenta até a hora que você quiser, porque se o médico disser que você tem que fazer 2 dias de jejum para fazer exame, para salvar a sua vida, você faz ou não faz? Faz. Pode estar com 6 anos, com 60 anos, com 106 anos, vai fazer o jejum. Se nós fazemos jejum para médico, por que não vamos fazer jejum para Deus? Quem pode dar um aleluia por isso? Ao menos 1 hora, mais uma vida. Os dias que nós estamos vivendo são dias profundamente marcados por uma real falta de tempo para estarmos na presença de Deus, tendo tempo para Ele em oração. Nos nossos dias falta tempo para tudo. Antigamente as horas passavam assim, ó. Não é? Agora elas passam assim. Parecia que antigamente levava 10 anos para chegar o Natal, porque no tempo que eu era menino, não tinha refrigerante todo dia. Aniversário, festas especiais e Natal. Natal tinha refrigerante à vontade. À vontade significava 2 ou 3 no máximo. Então nós ficávamos doidos para chegar o Natal e parecia que cada Natal acontecia a cada 10 anos. Hoje nós temos tudo, mas não temos tempo para nada. E data nenhuma é mais tão importante, porque nós temos tudo que quisermos todos os dias. Sim ou não? Essa falta de estar na presença do nosso Deus e Pai nos priva de receber dele o que todo ser humano precisa para prevalecer nesses dias, independente se é crente ou não, se é cristão ou não, se é discípulo ou não. Tem coisas que toda a humanidade tem absoluta e extrema necessidade, e tais coisas só podem ser produzidas na presença de Deus. E quando não tiramos esse tempo para estar na presença dele, nós somos privados de usufruir aquilo que a comunhão com Deus em oração é capaz de gerar em cada pessoa, para cada pessoa, para os discípulos do Senhor. Primeiro, capacidade de dominar-se a si mesmo nas adversidades. Você já percebeu que tinham situações que você tirava de letra e que agora a mesma situação te leva a explodir num tempo recorde? Quem está percebendo isso? Você já percebeu que a sua paciência está mais curta do que língua de formiga? A sua tolerância, principalmente com as pessoas mais próximas a você, é quase zero. Sabe o que é isso? A ausência da presença de Deus. Deus está em todo lugar, mas a presença dele se manifesta de modo intenso e resolutivo na vida daqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis. Ele está em todo lugar, mas ele se manifesta na vida daqueles que o buscam de todo o coração, de toda a força e com todo o seu entendimento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você buscar, você vai encontrar. Jesus, no seu momento de maior necessidade, foi para um lugar que ele já estava habituado a estar. A comunhão com Deus em oração gera em cada pessoa capacidade de dominar-se a si mesmo nas adversidades. Nesses dias que nós estamos vivendo, irmãos, coisas desse tamaninho faz com que nós tenhamos uma reação desse tamanhão. E quanto menos tempo você passa na presença de Deus, menos paciência você tem. Quanto menos tempo você passa com Deus, menor é a sua tolerância, maior é a sua exigência e muito pior será a sua transigência. Você vai errar, você vai se descontrolar com pessoas que você gostaria apenas de amar. Se você quiser que essa situação seja diferente, você vai precisar se obrigar a, nesse ano, passar pelo menos 1 hora. 1 hora na presença de Deus. Essa comunhão com Deus em oração substitui
a explosividade por mansidão. Se você de fato e de verdade tomar para a sua vida esse propósito de ao menos uma hora, você vai perceber que no lugar do descontrole, você vai manifestar uma mansidão absolutamente surpreendente e sobrenatural. Vão perguntar para você se você é irmão do Moisés. Você lembra do Moisés? O homem mais manso da terra. Porém, quando Moisés precisou passar a maior parte do seu tempo com o povo, ele perdeu a cabeça, ele perdeu a paciência. Enquanto ele passava mais tempo com Deus, ele era o mais manso da terra. Pergunte para o seu vizinho, você está entendendo? Ao menos uma hora, mais uma vida. Ao menos uma hora por dia de comunhão com Deus. Pode ser uma hora de oração, mas pode ser meia hora de leitura e meia hora de oração. Ou pode ser 20 minutos de leitura, 20 minutos de oração e mais 20 de meditação, silêncio. Procurando ouvir, quem sabe pela primeira vez na vida, a voz de Deus. Essa ao menos uma hora dedicada exclusivamente a Deus, vai gerar em você fé para crer que Deus pode transformar pessoas. Deus pode transformar circunstâncias, porque os dias que nós estamos vivendo, nós olhamos para as pessoas, principalmente quando olhamos para nós mesmos em áreas as quais não conseguimos vencer, porque não conseguimos parar na presença de Deus, porque tem coisas que só saem da nossa vida quando são expelidas pelo transbordar do poder de Deus em nós. Essa falta de estar na presença de Deus faz com que nós olhemos para pessoas que nós até amamos e não conseguimos enxergar a possibilidade de elas serem transformadas. Ao menos uma hora na presença de Deus vai gerar em você uma fé que crê que para Deus não há impossíveis. Não há impossível na sua vida, não há impossível na vida do seu cônjuge, não há impossível na vida dos seus filhos. Quando essa fé é gerada em nós, ao invés de acusar a pessoa que ela não muda nunca, nós vamos receber de Deus revelação para criar mecanismos para empurrá-la para a mudança. Quem está me entendendo? Sem estar na presença de Deus, nós somos parecidos com o diabo, especialistas em acusar. Fora da presença de Deus, nós crescemos na semelhança com quem mesmo? Com quem? Não pode falar o nome dele, não tem perigo não. Tem madeira perto de você? Não tem, é tudo plástico. Porque tem gente que quando fala o nome do diabo tem que bater na madeira, né? Não adianta bater na madeira. A Bíblia já deu a fórmula para vencer o diabo. A fórmula para vencer o diabo é sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá. É simples, é só obedecer a palavra, é só se sujeitar a Deus. E Jesus pediu para você, para mim, para os seus primeiros discípulos, ao menos uma hora. Faça assim com o seu dedo profético. Diga para o seu vizinho, a solução para a sua vida é ao menos uma hora, todos os dias, exclusivamente na presença de Deus. Nesse ano de 2024, nós ansiamos e nós buscaremos por mais tempo na presença do nosso Pai Celestial. Nós cremos que essa comunhão nos fará mais fortes, mais ousados, corajosos e habilitados pelo poder de Deus, a fim de que cada um de nós ganhemos mais uma vida para o reino de Deus. Faz quanto tempo que você não ganha uma viva alma para Jesus? Aliás, durante a sua vida cristã, você já conduziu ao menos uma pessoa para a salvação? A Escritura Sagrada diz que a vontade de Deus é que todo ser humano seja salvo. E os que estão perdidos podem ser salvos através de quem? Através da nossa vida. Nós somos a Bíblia que as pessoas leem, aqueles que estão no mundo. A vontade de Deus é que a salvação que te alcançou alcance outras vidas através da sua vida. Você pode falar um sonoro, amém? Essa é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita, é agradável. Deus quer usar você como um agente de salvação, como um canal de salvação,
mas para isso, você precisa separar para ele ao menos 1 hora. Provérbios 11:30 diz: o fruto da justiça é a árvore da vida, e toda pessoa que conquista almas é sábio. Quer crescer em sabedoria? Coloque dentro do seu coração o propósito de ao menos uma vida transportada das trevas para a luz através da sua vida. Você pode levantar a mão para o céu e falar: chegou minha vez? A sabedoria vai chegar, porque ao menos uma vida eu vou ganhar, porque ao menos 1 hora na presença de Deus eu vou estar. João 4:34, Jesus falando com seus discípulos que estavam preocupadíssimos com o seu estado de fome. Jesus diz para eles: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Jesus já estava trabalhando há bastante tempo, todos os seus discípulos e ele estavam com fome, e eles foram para buscar uma comida, e quando voltaram, Jesus estava fazendo o quê? Trabalhando, pregando, ensinando a vontade do Pai, para uma mulher que nem era tão interessante de se estar conversando. E os discípulos chegaram, identificaram a mulher, já olharam para ela com aquela cara que às vezes nós olhamos uns para os outros. Sabe aquela cara? Aquela cara de nojinho. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Eu te amo, irmão. Eu também. Os discípulos olharam para aquela mulher samaritana, o pecador, agora nem lembro qual delas, e condenaram aquela conversa que Jesus estava tendo. E nem comer, mestre, deixa essa criatura para lá. E Jesus falou: a minha comida e a minha bebida é fazer a obra do meu Pai. Uma das necessidades mais imprescindíveis da vida humana é alimentar-se. Mas Jesus está dizendo que fazer a obra de Deus está acima da alimentação. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, e o diabo o incitou a transformar pedras em pães, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fazer a vontade de Deus alimenta a nossa alma, o nosso corpo, porque o nosso espírito já está pronto. Você sabia que espiritualmente você está pronto? Espiritualmente nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas nós temos um corpo que possui a alma e que habita ainda nessa terra, lugar de peso, lugar de opressão, lugar onde nós não vamos ficar para sempre. Aleluia. Você acredita nisso aí, meu irmão? Porque se nós não acreditarmos nisso, a nossa fé é vã. E como já foi dito aqui, tudo aponta para um final, tudo aponta para de fato, finalmente. Eu não sei se você viu essa semana, que chegou ali no nosso vizinho, lá na terra do Maradona. Qual que era a terra do Maradona mesmo? A Argentina. Chegou lá um dos grandes porta-aviões americanos, porque o governo de antes era chegado da China, e o presidente de agora se inclinou para quem? Para os Estados Unidos da América, e a China não gostou muito, já mandou um recadinho para a Argentina, então os americanos já mandaram um porta-aviões para lá, dizendo: aqui agora quem protege somos nós. Hoje de manhã, o Júlio frisou a questão dos terremotos, que, como ele mesmo disse, sempre aconteceram na terra. O pastor Altair falou aqui do grande terremoto que deixou todo mundo chocado, mas nunca teve tanto terremoto quanto agora, que é um dos finais dos tempos. Porém, tem um outro que ninguém pode negar. Quem nesses dias tem sentido no Mato Grosso do Sul um calor muito maior do que o comum? Quem tem sentido? Esse mesmo calor estava lá em Gramado, na cidade onde nós já vamos há 6 anos seguidos, que agora tem uma aliança cristã lá. Sempre passamos frio lá, até na época do calor, e agora você passa um calor de lascar. Sabe por quê? A Bíblia que você e eu lemos diz que essa terra será queimada 7 palmos.
Os elementos da terra serão abrasados. E os cientistas estão dizendo que num tempo recorde, muito mais rápido do que o esperado, o planeta Terra chegará a uma temperatura impossível de ser suportada, insuportável, de 70 graus. Quem já ouviu falar? 70 graus. E no Brasil, nesses dias desse efeito diferenciado, tem lugares que a temperatura chegou a 58 graus. Quem viu isso? Você percebe como Deus é bom? Eu e você, o ser humano de modo geral vai enchendo a cabeça de tanta porcaria que ele não consegue mais diferenciar a palavra de Deus de palavra do homem, palavra do pregador de palavra de Deus, e tudo vai se tornando a mesma coisa. E a maioria dos pregadores dos nossos dias, eles querem dizer que você veio para a terra para detonar, você veio para a terra para arrebentar, e você vai ficar na terra para sempre, porque agora estão descobrindo uma maneira do ser humano chegar a 200 anos, porque tem um rato que mora não sei aonde, e esse rato vive muito, e nós assim que nem um rato vamos viver bastante, então nós temos que prosperar na terra e viver como se nunca mais fôssemos partir daqui. Estou falando bobagem, sim ou não? Estou não. A maioria de nós vive como se fosse estar aqui para sempre. Você sabe se vai acordar amanhã? Quem sabe se vai acordar amanhã? Ninguém. Ninguém. Os sinais estão se evidenciando, e um desses que dá para ver com clareza é essa questão da temperatura. Vai chegar a 70, vai demorar demais. Aqui esses dias deu 46 graus. No nosso país, uma cidade do Piauí, 58 graus. Rio de Janeiro, 56 graus. Diga para o seu vizinho, se prepare. Está chegando o dia. Está chegando a hora. Ou vai para um lugar onde não vai ter choro, nem ranger de dentro, nem lágrima, ou vai para um lugar mais quente do que a terra vai ficar. Diga para o seu vizinho, para onde você quer ir? Decida, meu irmão, ao menos 1 hora na presença de Deus. Jesus disse para os discípulos, podem olhar, as pessoas estão prontas, as pessoas estão esperando alguém para colher. O ser humano hoje é um fruto maduro, só que não adianta ir oferecer para o ser humano aquilo que todo mundo já tem, e o que não falta, amados, para praticamente ninguém hoje são coisas. Hoje, quando eu estava chegando, falei com o Cheyenne, que já é obreiro na casa já faz muito tempo, nosso estacionamento só tem praticamente carros novos, praticamente só carro novo. No começo da Aliança Cristã, a maioria vinha de ônibus. Estacionamento, ficava lá um espaço imenso, e quem tinha carro não era lá aquela coisa toda. E agora todo mundo tem carro novo. Louvado seja Deus por isso, e tomara que você possa ter carro melhor ainda. Mas e o seu fervor, a sua vida com Deus, está melhor do que naqueles dias, ou você melhorou de vida material, mas piorou de vida espiritual? Esse Jesus que só dá coisas, ele empata com o diabo, porque o diabo dá coisas também, e aliás, ninguém precisa nem de Deus e nem do diabo para conquistar coisas, basta trabalhar, basta poupar, basta administrar bem. Agora, ter coisas e ter paz, ter coisas e ter bons relacionamentos, aí precisa de Deus, porque o diabo até dá coisas, mas ele acaba com tudo, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E a maioria das pessoas hoje tem coisas sobrando. E como é que está a vida? Um caos. Às vezes a única maneira de um conversar com o outro dentro da mesma casa é mandando uma mensagem por WhatsApp. Não, vou mandar por e-mail para ficar registrado. Estou falando bobagem, sim ou não? Se falar que sim, eu vou mandar o microfone na sua testa. Quando Jesus desceu do barco e observou aquele enorme ajuntamento de pessoas, sentiu compaixão por elas, porquanto eram como ovelhas sem pastor. E sem demora passou a ministrar-lhes muitas orientações. Meu irmão, minha irmã, tem gente no seu trabalho, tem gente na sua escola, tem familiares seus, está cheio de pessoas para todos os lados.
confusas, sem direção, perdidas nesse mundo. Até mesmo nas igrejas evangélicas, nas denominações evangélicas, tem mais gente perdida, sem rumo e confusa, do que gente sabendo para que vive sobre a face da terra. Sim ou não? E você pode ser uma resposta, só que primeiro você precisa encontrar a resposta para você. E para isto, você precisa tirar ao menos uma hora. Uma hora para quem? Uma hora para curtir os vídeos do seu pastor no YouTube? Ah, tudo bem, passa por lá. Mas isso não vai mudar a sua vida, não. Você precisa ao menos uma hora para dedicar exclusivamente para o seu Pai Celestial. Para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você possa pedir ou pensar, conforme o seu poder que já opera em nossas vidas. A partir da nossa comunhão profunda com o nosso Deus e Pai, nos tornaremos pessoas esclarecidas, porque não dizer, teremos os olhos dos nossos corações iluminados, seremos guiados pelo Espírito Santo e vamos conseguir viver uma vida com propósito. Podemos até conquistar as coisas da terra com a consciência de que tudo isso é passageiro. Nós não precisamos nos matar para conquistar aquilo que Deus promete. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Diga para o seu vizinho, ao menos uma hora, mais uma vida. Irmãos, com certeza, para bem pouca gente aqui falta alguma coisa, mas para quase todo mundo falta ao menos uma vida. As coisas não têm faltado para o povo de Deus da pós-modernidade, mas o amor pelos perdidos, o amor por aqueles que Deus amou, de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, esse tem faltado. E é esse amor que nós vamos resgatar, para que a vida de cada um de nós dê frutos para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Ao menos uma vida por mês, por bimestre. O apóstolo, aí você está forçando. Tá bom, por semestre. Tudo bem, uma vida por ano. Se você ganhar uma vida por ano, a sua vida já vai ter um sentido muito mais glorioso do que até aqui. Você pode levantar a mão para o céu e dar um glória a Deus? Glória a Deus. Ao menos uma hora de busca profunda, mais uma vida. Amados, nós precisamos nos enganjar em todas as áreas da nossa vida terrena, em todas as áreas. E nós fomos chamados para fazermos o melhor que nós pudermos em todas as áreas. Mas não adianta nada você ser bem-sucedido nas coisas terrenas e ser um fracasso em fazer a vontade do Pai. Nós podemos ser bem-sucedidos na terra e usar isso para sermos um sucesso na obra do Pai. O nosso Pai quer que as nossas obras resplandeçam. O nosso Pai quer que as pessoas vejam que nós somos fera. E aí glorifiquem o nosso Pai. Deus quer te ajudar a resplandecer, mas você precisa compreender que o propósito maior para resplandecer na terra é ser habilitado para transportar vidas das trevas para a luz. Cada um conforme a sua medida de fé e diligência. Cada pessoa é diferente uma da outra. Então, cada um conforme a sua fé, a sua dedicação, a sua diligência, mas todos nós, com a graça de Deus, no poder do Espírito Santo, alcançaremos pelo menos uma hora de comunhão com Deus, e certamente no final do ano teremos alcançado pelo menos uma vida para o reino de Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Antes de eu pedir para você ficar de pé, escolha a pessoa mais cheirosa que estiver do seu lado, faça assim com o seu dedo profético e diga para ela: desperta
Ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Fique de pé no nome de Jesus. Ao menos uma hora, mais uma vida. Jesus, 100% Deus e 100% homem, no seu momento de maior necessidade, ele foi para um lugar que ingresso não pode ser vendido para entrar. Ele foi para um lugar onde o outro não pode fazer no meu lugar. Ele foi para um lugar onde nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum mestre, nenhum evangelista, nenhum pastor pode me substituir. Que lugar é esse? A comunhão com Deus em oração. Faça assim com as suas duas mãos, se você concordar. Isso é sinal de rendição, isso é sinal de eu estou aberto, isso é sinal de Deus, eu te quero. Pai, nós nos rendemos diante do Senhor nessa noite. Nós nos rendemos para proclamar, nós nos rendemos para profetizar, nós nos rendemos para declarar que aceitamos a Tua ajuda para passar ao menos uma hora de comunhão, de intimidade com o Senhor no nosso dia a dia. Pai, nós queremos satisfazer esse anseio de Cristo, que o Pedro, o João e o Tiago não conseguiram, ó Pai, atender, porque não tinham o Teu Espírito dentro deles, mas bendito seja o Teu nome, porque nós já temos o Teu Espírito Santo. Então, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a priorizarmos a comunhão com o Pai, ajuda-nos a nos lembrarmos todos os dias que nós precisamos oferecer ao Senhor ao menos uma hora. Rei dos reis, Senhor dos senhores, vem com o Teu fogo para queimar todo bloqueio, vem com o Teu fogo para queimar todo impedimento, vem com o Teu fogo para queimar toda a barreira e colocar todas as coisas no devido lugar dentro de nós. Nos ajude sim, Pai, a vencermos em todas as áreas da vida enquanto a trombeta não soar. Nos ajude sim, Pai, a realizarmos projetos que estão no nosso coração e que vão glorificar o Teu nome. Nos ajude sim, Pai, a chamarmos a atenção das pessoas, sendo pessoas proativas e produtivas, mas acima de todas as coisas, ó Pai, nos dê a graça de termos ao menos uma hora de comunhão com o Senhor, para vivermos como mais do que pessoas de sucesso, mas pessoas sobrenaturais sobre a face dessa terra. Pai de amor, Deus de poder, dá o que a saímos daqui, sejamos levados pela Tua boa e poderosa mão. Que o Senhor continue a nos livrar de dores, de males, de perigos escondidos. Que o Senhor nos continue a fazer prosperar enquanto a trombeta não soar em todos os nossos caminhos, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia! Nessa terça-feira nós vamos ter a nossa primeira terça top, nosso primeiro culto top, porque o nosso culto antes era Tadel, não é? O que é isso? Então terça-feira eu vou explanar o que será a terça top. Diga para o seu vizinho, a terça será top. Venha e veja. Dê pelo menos um abraço, deseje a paz do Senhor e vá com Deus.